Amém, queridos irmãos, chegamos ao sábado, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário, uma nova série intitulada Palavra, Vida e Edificação. E o título do primeiro volume, Não Desperdice o Seu Tempo. O título da primeira semana, Uma Visão de Águia. E o título deste sábado, O Ministério de João, Remendar as Redes. E o versículo Apocalipse 1:1, que diz: Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia, e obrigado por recebermos hoje a Tua palavra Logos, Tua palavra Rema. Obrigado, Senhor, por termos uma porta aberta no céu e por essa visão de águia que o Senhor nos tem dado. Nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos. Só Tu és digno, Tu és aquele que revela ao Teu povo os seus mistérios, aquele que indica o caminho que devemos seguir. Por isso, Senhor, nós te damos toda a glória. Obrigado, amado Senhor. Dia após dia, através da Tua palavra, o Senhor tem nos alimentado, o Senhor tem nos dado da Sua luz, nos iluminado e também nos dado a direção. Continua, Senhor, nos abençoando, nos dando da Tua graça, da Tua misericórdia, nos dando da Tua palavra, até a Tua volta, Senhor, que nós possamos permanecer no Teu caminho. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título do sábado, o Ministério de João, Remendar Redes. Nós vimos o ministério do apóstolo Pedro, o ministério de pescar os peixes, tirar os peixes do mar, do mundo, trazê-los para a vida da igreja, para o reino dos céus. Por isso, a Pedro foi dada as chaves do reino dos céus. Em Atos 2, no dia de Pentecostes, Pedro abre as portas do reino dos céus para os judeus. E depois em Atos 10, agora Pedro abre as portas do reino dos céus para os gentios. Todos irmãos em um só corpo, onde não pode haver judeu, grego, bárbaro, gentil, enfim. Todos somos um novo homem, todos temos a imagem de Cristo. E depois então vem o ministério de Paulo. O ministério de Paulo, irmãos, Paulo ele fazia tendas. E o ministério de Paulo, irmãos, é o ministério para a edificação da igreja. Então Paulo recebeu muita revelação, pois é através da palavra que a igreja é edificada. Então toda a revelação que Paulo recebeu, ele colocou em cartas. Essa é a palavra profética sendo dada a Paulo e Paulo dispensando essa palavra como um dispenseiro às igrejas. Em Colossenses 1, versículos 24 e 25, ele inclusive diz que ele recebeu o encargo de dar cumprimento, ou seja, de completar a palavra de Deus através das revelações que o próprio Senhor lhe deu a respeito dos mistérios de Deus, mistérios que estavam ocultos, mas foram revelados, e através de Paulo nós então, através de Paulo, um dos homens usados pelo Senhor, usou Pedro, usou João, nós então recebemos da palavra de Deus. E por fim, irmãos, Paulo foi martirizado. E depois de um tempo, lá próximo ao final do primeiro século, ainda João estava vivo e muitas coisas penetraram na igreja. Muitas heresias, como o docetismo, como que nós vimos quando estudamos Colossenses, questão do gnosticismo e outras coisas. As pessoas, os irmãos naquela época chegaram a ter dúvidas se Jesus era de fato, tinha vindo de fato em carne, se ele de fato era o próprio Deus. Então, hoje inclusive, alguns falam, não, ele não era Deus, ele era um profeta, mas não era Deus. Então, isso aí penetrou na igreja, entre outras coisas. E aí, então, o Senhor levanta o apóstolo João, e os escritos de João, eles vêm então para remendar as redes, esses buracos que foram feitos na rede, na vida da igreja, na igreja, não é? Então João vem para remendar. Então você vê nos escritos de João coisas muito, muito simples, porém muito importantes. João, em seu evangelho, ele afirma que o Senhor Jesus é o próprio Deus. Então você vê também nas epístolas
Coisas simples, mas que naquela época estavam deixando de ser prática, como amar os irmãos, como a confissão dos pecados para que o Senhor possa limpar-nos com o seu sangue, como andar na luz, enfim. E esse ministério de João, se você se lembrar em Mateus 4, quando o Senhor chama João e o seu irmão Tiago, o que eles estavam fazendo? Eles estavam remendando redes. Então, irmãos, todos nós fomos chamados com um propósito. E o Senhor quer usar todos nós. Então, nós precisamos servir ao Senhor com os nossos dons, recebendo graça na nossa posição, sem ter inveja, ciúme daquele que o Senhor está usando em determinado lugar, em determinado momento, em determinada função. Isso é importante, irmãos. Então, o ministério de João era um ministério para remendar as redes. Talvez no começo, lá ali no começo, quando Pedro saiu com a liderança, talvez você possa perguntar, mas João ficou em segundo plano? Não, irmãos, Deus ele tem o seu momento para usar aqueles que Ele quer. Quem escolhe é Deus. E muitas vezes, irmãos, nós queremos interferir na escolha de Deus, fazendo campanha para homens. Isso está errado, nós precisamos aprender a deixar Deus ser Deus. Veja, eu vou ler aqui na página 20, um ponto importante, página 21, no segundo parágrafo, diz o seguinte: portanto, no final do primeiro século, o apóstolo João foi o canal escolhido por Deus para dar direção à igreja. O versículo 1 de Apocalipse, que nós lemos, ele diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Veja, preste atenção, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Então o Pai concedendo a revelação a Jesus Cristo, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então os seus servos, todos aqueles que servem ao Senhor com coração puro, as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, olha só, Jesus Cristo, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. Veja, irmão, se você prestar bastante atenção, é a maneira de Deus. Deus não revelou o Apocalipse através da unção para todas as pessoas. Então ele escolheu João e ele notificou João das coisas que em breve devem acontecer. No caso do Apocalipse, ele fez isso com Paulo. Hoje nós temos a palavra de Deus revelada, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, e ela precisa de revelação. Quer dizer, nós precisamos da revelação do Espírito. E com relação à direção, irmãos, Deus ainda levanta homens, profetas, como nós vemos em Efésios capítulo 4. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, para quê? Para que esses homens ajudem aos irmãos a transformar o seu dom em ministério, ou seja, a exercer o seu ministério. Então isso é importante. Vou voltar à leitura, página 21, depois do versículo. Esse versículo ressalta como Deus dá a revelação à sua igreja. Ele não a deu diretamente a todos os santos, mas antes deu a seus profetas. E antes de revelar a seus profetas, que são os mensageiros das igrejas, Deus primeiramente revelou a João, a quem escolheu como canal da palavra profética naquele momento. João então trouxe a revelação a esse grupo de profetas. Essa é a sequência da revelação na igreja. Então veja, irmãos, isso o Senhor fez em todos os momentos, do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Veja, o Senhor Jesus, enquanto no seu ministério terreno, ele não deixou nada escrito, irmãos. Ele sabia que o Espírito inspiraria homens que escreveriam aquilo que seria então, que é então a palavra, a Bíblia, o Novo Testamento. Então, se essa é a maneira de Deus, irmãos, por que nós precisamos tomar cuidado? Para não tirar de Deus a autoridade de ser Deus. Como eu falei em outro áudio, a gente ainda gosta de formatar a vontade de Deus para a nossa vontade. Então, se eu não concordo com esse caminho que Deus está tomando, eu não vou seguir. Por quê? Porque não está de acordo com o que eu penso, com o que eu acho, com o que eu aprendi, enfim. Mas isso, irmãos, é algo que o Senhor precisa ter misericórdia de cada um de nós. Nos dá luz, nos dá revelação. E isso é algo que nós precisamos orar todos os dias. Senhor, tem misericórdia de nós, para que nós continuemos no seu caminho de verdade, de vida, de luz, apartados
de qualquer mentira, de qualquer coisa que venha de Satanás. Nós precisamos escolher, irmãos, sempre o caminho de Deus.